bem, Flávia? Sim, sim, você. Seja bem-vinda ao nosso café atípico. Vamos bater um papinho hoje? Vamos. Para você é tranquilo conversar assim? Sim. Então tá bom. Eu vou pedir para você começar se apresentando, Flávia. Quem é a Flávia? Sim. Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia. Eu sou formada em serviço social, mas eu não exerço essa profissão. Eu sou casada, eu tenho uma filha de 4 anos e eu sou voluntária no Instituto Aviva, aqui de Juiz de Fora. Eu trabalho como voluntária lá e sou a primeira funcionária, né, paga da instituição. Então, eu divido o meu trabalho de voluntário com o meu salário. São crianças com deficiência, qualquer tipo de deficiência, e que atendam certo grau de... como que fala? Esqueci a palavra. Independência. Então, os pais levam, né, e tudo, e a gente tem todo um trabalho lá de inclusão. Como que fala? Construir um projeto e consegui botar ele em prática ano passado, que foi o Te Apoio, que são encontros de autistas adultos. Eram encontros presenciais, mas devido à pandemia a gente tem só conversado pelo grupo do WhatsApp mesmo, mas não é o ideal. A gente quer se encontrar, né, e conversar ali entre a gente, é muito bacana. Podemos ser a gente mesmo, sem ponto, sem vírgula, e tá tudo bem. E também sou membro da Reunida, que busca políticas públicas, principalmente para os autistas severos e, consequentemente, moderados e leves. O pessoal da Reunida, né, os conselheiros de honra, eles estão trabalhando ainda com a questão de adaptação, de pegar todos os conselheiros, né, dos estados. Então, a gente ainda tem muita... Oi, Igor! Ainda temos... eles ainda têm muito trabalho a fazer para a gente começar a montar projetos, né, e trabalhar para poder a gente conseguir essas políticas públicas, tanto para os severos quanto para qualquer pessoa, né, que esteja no TEA, mas principalmente eles, né? E é isso. Entendi. Estou aqui mudando a atenção, que eu vou tentar colocar o meu fone, que você fala baixinho, e também está com barulho aqui. Deixa eu ver se fica bom. Peraí. Deixa eu ver perto. Vou chegar um pouquinho mais... Me escuta bem? Sim. Agora melhorou. Tá. Deixa eu só colocar aqui o outro para escutar bem aqui. Não, Igor. Agora eu te escuto bem. Gente, ele também é voluntário do Aviva aqui de Juiz de Fora. Que legal. Aí temos algumas pessoas que eu já conheço, algumas carinhas também. Tem o Neto, que também é autista, não sei se você conhece o Neto. Não sei quem é. O Neto sempre está aqui com a gente, né, Neto? A gente tem uma mistura, né, de público. A gente tem os autistas, né, de todas as idades, a gente tem os profissionais da saúde, da educação, e as mães, pais e parentes de pessoas com TEA e outras deficiências também. Uhum. Acho que, não sei se você sabe, né, eu tenho 2 crianças com TEA aqui em casa. 2? 2, e assim, totalmente opostas, assim, não tem nada de parecido com um e com o outro. A partir que já começa que é a menina e o menino. E aí eles são, aqui eu já contei um pouquinho, que eles são assim, bem os extremos, né? Um gosta muito de fazer amizade, a outra não gosta, ou não tem sensibilidade numa coisa, ou tem outra, uma sempre falou bem, mas tem hipotonia muscular, o outro não fala. E assim vai. Sabe aí como que funcionam vários autistas. Ela passando ali atrás, não tá pegando seu peixe? Já dá para saber. É bom, né? Funciona, né? Cada autista é diferente. É verdade, não tem receita de bolo, né? O que a gente defende aqui.
Bom, então eu tenho uma sabatina que eu costumo fazer com os autistas, né? Então, eu sempre gosto de fazer as perguntas, porque é aquele negócio, a minha ideia nesse canal é exatamente desmistificar e não romantizar o autismo, porque as pessoas veem você falando, se comunicando, aí tem aquele negócio, ela não é autista, ou Sim, então tem aquele perfil de autista de que é severo, não fala. Então, eu sempre gosto de perguntar e mostrar para as pessoas que mesmo você falando, tendo seus projetos, você também tem as suas questões, né? sim. E aqui eu coloquei uma chamada bem polêmica, né? Que é nascer ou não autista, né? Como se fosse uma opção. Né? Como se a gente quisesse muito ser autista. Então. Eu não quero E aí a ser, gente. mas eu não nasci pedindo para ser. Exato. E então eu vou começar essa sabatina. Quando que você teve o diagnóstico? Meu primeiro diagnóstico foi com 14 anos. Já estava próximo já de fazer os 15 quando foi fechado. E foi síndrome de Asperger. E durante um bom tempo ele foi duvidoso, porque assim, eu não procurei ajuda, eu fingi que eu não era essa pessoa. Eu tô com 41 anos hoje e com 14, a gente, só de falar que a gente iria num psicólogo, né, a gente já sofria o tal do bullying, que eu nem sabia o que era até então. Então, eu não procurei ajuda nem nada. Guardei esse diagnóstico aí só para mim. E depois de um tempo, lá para adolescência, eu comecei a sentir mais dificuldade, mais para os 16, 17 anos. Mesmo assim, é aquela que todo mundo fala, né, de se camuflar perante as pessoas, mas quando você está sozinha, né, você desaba. É, e mais para a vida adulta, que quando eu quis fazer faculdade, que eu vi as pessoas fazendo faculdade, algumas já tinham feito, que conviviam ali comigo, é que eu fui buscar mais ajuda e falei, gente, eu não vou conseguir ficar numa sala de aula de novo, sabe? É muito tempo fazendo coisas assim que eu não consigo, né? Querendo fazer e não conseguindo. Então eu busquei, só que aí foi meio duvidoso pelo fato de eu não ter falado eu, na verdade, né, eu falei só depois dos 3 anos e meio. Então, eu não poderia ter o diagnóstico de Asperger, porque quem tem assim, quem teve esse diagnóstico não teve problema na fala. Aí, lendo sobre isso, eu falei assim, olha, eu não quero saber se eu sou Asperger, se eu sou autista leve. Na época, né? Eu quero ajuda, eu quero entrar numa faculdade e eu vou precisar, eu não sei o que eu preciso para poder estar lá. E foi quando eu comecei a ir no psiquiatra, psicólogo e chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu acho que o diagnóstico, se eu tivesse aceito ele, talvez eu estaria melhor antes dos 41 anos. Mas às vezes eu acredito que não, pelo fato de, na época, nem se falar sobre isso. Na época, realmente, se falasse de autismo, era de autismo severo. Aquele que bate a Sim, cabeça, baba, enfim, né? Aquelas coisas que as pessoas achavam que era só assim. Então, acho que foi no tempo que tinha que ser mesmo. sim. Você está com quantos anos hoje, Flávia? Eu completei segunda-feira. Entendi. Então você assumiu com 40 anos, foi isso? Não, Foi ano passado? quando eu assumi para mim, quando eu estava com 26, 27 anos, é que eu fui procurar ajuda. Ah, tá. Mas até então eu guardei ele e não quis nem saber do que se tratava. De tanto Entendi. medo, né, das pessoas, eu já me sentia diferente, já via as pessoas me tratando diferente, então se eu falasse que eu tinha alguma coisa aí. Então eu só depois, e só fui assumir depois dos 30 para todo mundo. Entendi. E você acha que se você tivesse tido esse diagnóstico lá na sua infância, seria diferente a questão de tratamento, a questão escolar? Eu acho que eu tenho um pouco de dúvida. Às vezes eu penso que ia ser bom pelo fato de a minha mãe saber lidar, cuidar, me levar nos lugares, né? Se eu tivesse o diagnóstico na infância, eu estaria muito mais organizada
hoje não, eu estaria mais organizada bem antes, né? Na minha adolescência eu já poderia estar bem mais organizada do que eu estava. E às vezes eu acho que não ia ser, não ia mudar tanto, porque não se falava sobre isso. Era quando alguém falava que era só autistas, né, severos, e então acho que ia ter muita dificuldade, ia ter essa coisa de, oh, você não tem, você está com ansiedade, seu problema é ansiedade, TDAH, enfim, tantas outras, né, comorbidades ou diagnóstico mesmo. Eu acho que eu não teria esse diagnóstico de autista, porque não se falava Entendi, nisso antes. Então, às vezes, eu fico meio na dúvida se seria bom entendi. ou não. E, e você tem alguma comorbidade, já que você falou de comorbidades? Sim, tem uma diferença aí das comorbidades que eu tenho lido sobre. Tem um autista também da Reunida que ele explica um pouco melhor, mas eu ainda não entendi muito bem sobre isso. Se fala assim na comorbidade, ansiedade, TDAH, né, essas coisas, e ele fala que nem tudo isso é uma comorbidade. Então, para mim, a única coisa que eu tenho que é a ansiedade, e eu tenho síndrome do pânico e fobia social. Eu acho que elas não são comorbidades, mas eu tenho que ler mais, Já né? são sintomas, né, São, praticamente, né, do autismo. são sintomas, mas tem muita gente ainda que dá fala que isso pode ser uma comorbidade, tudo. Então, e da forma que esse rapaz vai da Reunida fala, não vou falar o nome dele, porque eu não comentei, você podia falar. Ele explica Entendi, muito bem sobre isso, e realmente isso é uma característica, alguma coisa, mas não comorbidade. Mas é isso. entendi, Síndrome do ansiedade, síndrome do pânico e fobia social. São meus entendi. CIDs. Minha colega. Quando você estudava, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito, bullying, discriminação? Então, depois de entender o que era isso de fato, eu percebi que sim, eu sofri muito. E eu nem sabia. Na adolescência, né, na época de escola, né, primeiro ano, segundo ano ali, nossa, tinha um grupo de meninas que me cercavam. Elas fumavam, jogavam fumaça na minha cara. Se elas estivessem do outro lado da rua, elas passavam para o outro só para implicar comigo. Na própria escola, né, assim, é, eu não sei se elas me excluíam ou se eu mesma me excluía por não saber conversar e lidar com as pessoas ali, implicar com o cabelo, jeito de falar. Acho que, nossa, teve muita coisa e eu só fui perceber isso, entender isso na vida adulta. Já na faculdade eu já entendia um pouco, e na faculdade é que eu fui perceber que eu entendo o que significa uma ofensa, um bullying, mas não é sempre que eu sinto a ofensa e o bullying. Então é um pouquinho difícil. Teve um episódio, por exemplo, eu trabalhei numa loja e uma colega lá, né, ela gritou, falou umas coisas lá com o patrão de mim. A gente estava numa reunião e ela gritou de tão nervosa. E eu nem estava entendendo nada, que eu sou difícil de entender mesmo. E no outro dia nós voltamos e ela não olhou para mim. Eu falei assim, se ela não olhou para mim, eu não vou falar com ela. Não falou comigo bom dia, então eu não falei. Então a gente ficou uns dias assim. Depois a gente voltou a conversar, eu nem sei como, estava a gente conversando. E algumas pessoas, até o Rê mesmo, que meu esposo, ele já me perguntou, mas ela brigou com você, chegou a te ofender e você ainda se conversa com ela. E eu falei, mas eu gosto tanto dela. E aí eu fui começando a perceber, sabe, que assim, tem certas coisas que por mais que seja bom eu não entender e deixar, né, assim, não sofrer com isso, ao mesmo tempo é ruim, porque tem pessoas muito ruins na vida. Então, eu não acho que essa pessoa em específico, ela é uma pessoa ruim, mas eu posso encontrar outras ruins que vão aproveitar da minha ingenuidade para fazer alguma outro mal, né? Mas é mais ou menos assim que acontece. Às vezes a pessoa faz um mal a mim, às vezes eu sei o que está acontecendo, eu entendi, mas eu não sinto, então não tem como eu ficar com raiva, eu continuo gostando.
Isso é bem difícil. É difícil entender, sabe? Aí, às vezes eu deixo pra lá mesmo, às vezes eu paro de conversar, tipo assim, tem tanta gente falando pra eu não fazer, o rei às vezes fala, sabe, essa pessoa não é boa. Eu tento me afastar um pouco, sabe? Mas eu continuo com o sentimento assim, eu gosto dela. Aí eu me... Entendi. Você não consegue ver essa parte, né? Esse lado das Nem pessoas. sempre. E assim, passa rápido também às vezes. Às vezes eu sei que ela fez uma coisa ruim, mas logo passa e, tipo assim, eu quero que ficar tudo bem, que a gente volte ao normal, a conversar e tudo bem. E não é sempre assim que funciona. Sim, E é quando a verdade. gente é adulto, as pessoas acham que a gente tá mentindo ou querendo ser uma pessoa boa demais, enfim, acha que a gente não é, não, acha que não é esse sentimento, sabe? De tipo, não tô chateada. Não tô aborrecida, para mim tá tudo bem, eu prefiro voltar a conversar do que ficar distante, enfim. A vida adulta é difícil. É. O pessoal que está chegando aqui, o Teia, tem um pessoal que está mandando um oi, que é lá de Canaã dos Carajás, Pará. Seja bem-vinda. É. Você é de onde, Flávia? Juiz de Fora, Minas Gerais. Ah, nem que eu vi o sotaque. Eu sou nascida em São Paulo, mas eu vim para Minas muito pequenininha. Então eu sou mineirinha. É, eu sou paulista, nasci aqui, mas a minha família é de Minas. Olha, eu tenho dois tios que moram um em Piracicaba e outro mora na São Paulo mesmo, capital. Ah, legal. É, Flávia, você falou, você estava explicando sobre se você soubesse antes, você talvez se organizasse melhor. Eu consigo entender quando você fala se organizasse. ah, Você consegue explicar para as pessoas o que sim. seria se organizar? Porque eu gosto muito de conversar com os adultos e assim nós, né, pais de crianças autistas, eles não sabem se expressar ainda, né? Então a É, gente vê essa desorganização e essa organização novamente. Então, seria interessante se você pudesse traduzir para a gente o que seria essa organização e desorganização. sim. A minha organização, eu consegui é, me organizar completamente depois dos meus 30 anos, depois que eu comecei a ir no psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, todas as terapias que a gente pode. É, quando eu falo organização, é a forma que eu tenho, que eu faço ela mentalmente, como planilhas de computador. É, um lugar, por exemplo, a escola, por exemplo, ela tem muita coisa dentro da escola que sobrecarrega e eu não sei o que fazer com aquilo. Como autista, eu não sei por que que tem, por exemplo, cadernos lá em cima, eu não sei por que que tem desenhos em volta da nossa sala, da sala de aula, que tem muito na fase da infância. São esses detalhes me desorganizam. Gente falando alto, gente gritando, se gente me tocar, eu não gosto do toque, gente que eu não conheço falar comigo, isso tudo me desorganiza e pode me causar uma crise que acontecia antes. Nunca tive grandes crises de me bater ou bater nas pessoas. Eu sempre fui muito assim, de chorar e não entender o que estava acontecendo. E para me organizar, um desses psicólogos aí da vida que eu passei me deu essa dica, porque ele viu como eu foi vendo, percebendo como eu me acalmava quando eu colocava tudo em ordem, ou eu escrevia, ou eu colocava, ai, peraí que eu tenho que ir na minha mente, o que você falou semana passada. Ele foi percebendo isso e é dessa forma que eu me organizo hoje. Se eu entrar num ambiente onde tem um cheiro ruim, por exemplo, ou um perfume que eu não gosto, eu abro a minha planilha onde tem cheiros e vejo lá, olha, vários cheiros. Fica tranquilo, tá tudo bem, tá escrito aqui. Se eu vejo o que tá escrito, eu fico muito bem. Então, eu acho que tem vários tipos de se organizar, assim como desorganizar. Eu não gosto do toque, eu não gosto do cheiro, eu não gosto de gente que fala comigo. Então, tudo isso pode me desorganizar. E eu me organizo mentalmente e eu consigo ficar no ambiente por mais tempo. É lógico que um autista moderado, severo, talvez ele vai demonstrar impaciência ou ele vai girar,
ou ele vai dar umas rodadas, vai pular, fazer uns flaps. Eu gosto muito de mexer nas mãos e eu tenho mania de ficar assim, eu tenho um calo aqui, um aqui, porque eu fico assim. Eu já balancei muito, só que eu pedi nas minhas terapias, eu te pedi, eu não quero balançar, mas eu preciso fazer outra coisa. E aí eu queria que fosse uma coisa sutil, que tipo assim, que as pessoas não percebessem muito, não ficassem me olhando. Então eu fico mexendo nas mãos e fazendo assim, e ninguém percebe que eu só estou tentando me regular por causa de um barulho, por causa de um cheiro, né, um perfume, alguém falando alto, cores demais que eu vejo. Você vai no centro da cidade, a buzina, cor, carro, gente falando, música, tudo que acontece no centro da cidade, é difícil estar lá. Então, acho que para uma mãe que leva uma criança, por exemplo, que precisa fazer uma terapia e tudo, e vai no centro da cidade, ele vai se desorganizar e tem que buscar, como que fala, ajudar ele a se organizar, tirar o foco disso tudo. Não é fácil, claro, mas eu acho que tudo tem jeito, né? Igual aqui, se eu estou muito desorganizada, eu lanço aqui uns negocinhos que começam e vou relaxando, fora a minha organização mental também. E eu consigo ficar muito tempo em certos ambientes que talvez eu não ficaria se eu não tivesse essa organização. Então, é mais ou menos assim que eu me organizo. Ai, que cílios bonitos, hein? Oi, consegui ouvir você falando no finalzinho? Ai, que Voltou. susto! É, Deu certo. não, minha internet estava ruim aqui, eu mudei para o 4G, acho que agora ficou melhor. Ah, então tá. Então, deixa eu ver se eu entendi essa questão da organização. Sim, Por exemplo, você estava falando da sala de aula, né? sim, Então, terrível. tem, tem muitas coisas grudadas na parede. É como se você não conseguisse se concentrar na aula, porque tem muita informação e o seu olho quer olhar para tudo, é isso? Muita informação e meu cérebro não consegue processar todas essas informações que eu estou vendo. Então, eu preciso me organizar de alguma forma. Eu fui fazer uma palestra, por exemplo, num lugar que era na biblioteca. Quase que eu não consigo fazer a palestra, de tanta coisa que tinha ali. Foi uma palestra muito rápida também, porque eu queria que terminasse muito rápido. É cansativo, a cabeça dói, o corpo dói, que você começa a enrijecer, fazer muito flap, quem faz, né? Então, uma criança, por exemplo, que não sabe se organizar, ela vai ter crises ali dentro, né? E às vezes né, a pessoa nem vai saber por quê. E às vezes é só essa poluição visual mesmo. Sim. Eu acho interessante eu sempre falar isso, porque para as mães, né, mães profissionais que não têm crianças que falam, a minha, por exemplo, o meu filho não, mas a minha filha, ela fala e ela se expressa bem. Então, eu consegui que ela externasse o que ela sente. Então, por exemplo, aqui nós temos o Largo 13, que é como se fosse uma mini 25 de março, né? Tem muita gente e muitos, que a gente chama de camelô, né? Os ambulantes É, vendendo coisa, e eles começam a gritar e falar alto. E ela me pergunta, então uma vez ela me perguntou que ela estava entrando numa crise, falou, mãe, por que as pessoas têm que gritar? Por que tanta coisa? Porque a gente vai andando e aí numa loja toca uma música, na outra toca outra música, aí tem gente na rua tocando música, um carro que passa que tem música. E aí eu fui conversando com ela para ela conseguir se regular. Eu falei assim, olha, se concentre em alguma coisa, pense em alguma coisa, mas não toda criança que fala, e não é toda criança que consegue, neste momento de crise, verbalizar, né? é, Então, a gente que está de fora tem que exatamente. ter esse olhar. Eu acho que o papel da mãe, do pai, né, é muito importante nessa fase, porque é vocês que vão ter a percepção clara de você pode não saber o que está desorganizando ela, mas você sabe que aquele ambiente desorganizou ela. Então já facilita para você dizer a ela o que está acontecendo ali. Falar, às vezes, ajuda muito. É,
faz a gente se organizar e entender que é só um barulho. É lógico que o barulho é demais, porque a gente escuta muito, a sensibilidade é muito grande, tanto auditiva quanto do olfato. Então, além dessa música, igual você falou, gente falando, a música numa loja e na outra, você escuta as duas músicas juntos, gente falando, o cheiro, né, a sensibilidade também, são vários cheiros que você vai sentir. É difícil se organizar, né? Então, assim, acho que os pais, eles são faz o papel, né, da nossa visão, de falar para a gente o que fazer ou não, indicar, dar as indicações, informações para que a gente consiga se organizar o quanto antes. Então, tem gente aí que não gosta muito que os pais falam sobre o autista, né, sobre o autismo, Sim, e eu acho que é verdade. eu penso muito ao contrário, porque se não são os pais para ensinar, a gente tem que aprender sozinho. Olha quanto tempo eu demorei. Porque Sim, minha mãe não sabia, né? Claro, mas olha quanto tempo eu demorei. Eu poderia ter me organizado lá nos meus 14 anos, né? Assim, então, eu acho que vocês são fundamentais, assim como todos os profissionais. Então, cada um tem seu lugar de fala e se não fosse pelos pais lutando pelo autismo, hoje a gente não teria tanta coisa que a gente tem. sim, Enfim, essas coisas aí. concordo com você. Muita coisa para falar. A Cíntia está falando aqui que ela tem um sobrinho de 8 anos que é autista e ela está falando que ele tem dificuldade alimentar. Você teve, Flávia? Ou tem ainda? Então, eu já tive mais, hoje eu como mais coisas, né? Só que é uma, tipo assim, por mais que eu tenha que a minha tenha aumentado ali os meus gostos e tudo, não, eu não quero. Eu quero comer aquilo que todo dia a mesma coisa. Arroz, feijão e ovo. Eu quero comer aquilo todo dia, eu não quero comer outra coisa. Se falar assim, o que você quer? Eu quero isso. Mas eu sei a importância de comer outros alimentos. Mas eu passo dias, por exemplo, sem comer uma salada, sem comer um bolo ou outra coisa, a não ser pão, manteiga e um leite com Nescau. Então, eu sei da importância de comer outros alimentos. Então, eu tento fazer isso. A criança precisa do pai para ajudar, né? Como sempre, na seletividade. É não deixar ele comer os biscoitinhos que geralmente come, porque isso atrapalha muito. É... O médico mesmo fala, sabe? A criança não vai ficar com fome. Uma hora ela vai comer. Então, às vezes, tem que dar uma forçada. Isso eu acho que é de cada pai também, né? A gente não pode falar que tem que ser assim. Mas quanto mais alimentos se oferecer, melhor. E ver a pessoa comendo também. O Rê, por exemplo, ele sempre fala: Olha, eu acho que isso aqui você vai gostar. Aí ele come e fala: Ah, você vai gostar. Aí eu experimento. Às vezes eu não gosto, mas eu vejo, além dele falar que vai experimentar e falar que eu vou gostar, facilita para eu querer experimentar, porque eu nunca quero experimentar nada. Eu quero ir lá e comer só o Entendi. arroz e feijão que eu sei que eu vou gostar. É, Isso é essa parte. é, Cíntia, eu fiz uma live com a Jane, que é a mãe de uma criança autista também, ela é nutricionista, só que não ficou salva, te deu um problema aqui Eu, no Insta e não salvou. Vou ver se eu chamo ela de novo para falar. é, Mas ela deu uma dica bem bacana, que isso vale para qualquer criança, independente se é autista ou não. Ela falou para, como ela falou, né, experimentar. Tem que ir experimentando e insistindo com a criança. E ela falou que para experimentar de várias formas, né, cru, cozido, com sal, sem sal, é, com óleo, de várias formas. E para a criança falar que não gosta mesmo, tem que ser testado pelo menos 13 vezes, né? Que ela explicou. Então, assim, mas de diversas formas. Então, tem que ter muita paciência para insistir, insistir, insistir. a tendência é eu falar que não gosto, porque eu não quero comer, eu não quero aquilo. Então, quando você vai me dar uma coisa, primeiro eu vou falar, não gostei. Então, você tem que insistir para ela realmente saber se ela não gosta, porque não dá para saber na primeira, assim, né? Ah, não gosto. Às vezes o cheiro do alimento cru é melhor do que ele cozido. Por isso que as nutricionistas, né, sempre falam, experimenta de várias formas. Eu acho que é muito válido fazer live com um nutricionista. Ouvir essa É, nutricionista, porque, nossa, é muita dica boa, muita coisa interessante, fácil às vezes, que a gente às vezes acha, ai, mas vai ser muito difícil, porque ele não come de jeito nenhum. E elas dão várias dicas de como fazer.
de como fazer experimentar, igual essa, né? Eu, por exemplo, se a pessoa experimenta, uma pessoa que eu confio, igual eu vou lá e experimento. Eu posso não comer depois. Posso demorar para comer depois, mas eu experimento pelo menos. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, que a minha pequena está aqui com. Ela pegou o aquáriozinho dela para acalmar ali e ela está cochilando. Eu tô com medo dela derrubar o aquário. Espera só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele também tem muita dificuldade de cantar e ainda não desenvolveu a fala. Eu só falei com 3 anos e meio. Mas eu falava, eu não queria falar, eu não queria conversar, mas eu já falava. Nos momentos de crise dele, macarrão. Ah, eu amo macarrão também. Macarrão eu gosto. Tô lendo aqui. Desculpa que eu fui lá, que ela tá cochilando e vai derrubar o peixinho dela. Eu vi aqui também a questão do macarrão. Por que será, né, que todos gostam de macarrão aqui em casa também? E no macarrão eu costumo comer mais coisas. Quando faz macarrão e coloca cenoura, se coloca, sei lá, outros alimentos, milho, ervilha, eu como tudo no macarrão. Uhum. E aí eu não como, por exemplo, como eu não como muito isso direto, todos os dias, eu fui eu fui numa nutróloga e ela passou vitaminas em forma com esses alimentos. Eu corto pedacinhos, eu e meu marido, até meu marido toma, de manhã todos os dias, beterraba, cenoura, batata baroa, tudo, e corta em pedacinhos e a gente toma aquela vitamina de manhã, um suco. Põe limão ou laranja para ficar mais ralinho. E aí eu consigo ingerir esses alimentos. Que É uma boa dica. mastigar e o cheiro dele não gosto, nem cru, nem cozido. Mas aí na vitamina eu tomo. Então eu consigo ter esses. Boa ideia. É uma boa. E a Jane, por exemplo, me deu umas dicas. Por exemplo, o meu pequeno gosta muito de ovo. Então eu faço ovo mexido para ele, e aí eu pico, por exemplo, espinafre, ponho picadinho, pego brócolis, ponho ali disfarçado, né? E ele acaba comendo. Eu adoro ovo, eu quero comer ovo todo dia também. Eu gosto de cozido, Eu também sou assim. Gosto muito de ovo. E eu falo assim, faz a comida para ele na água, óleo e sal, porque se colocar muita coisa, ele não come. Eu não gosto de alho. Muito de alho. Um gosto muito forte e um cheiro mais forte do que o gosto. Às vezes é só isso, é o cheiro, o gosto forte. Você coloca um pouquinho, no outro dia coloca um pouquinho mais, às vezes pode dar certo. Sim, né? Verdade. Flávia, você toma algum medicamento? Eu não tô tomando mais desde novembro de 2019 que eu não tomo, mas o meu sublingual ele fica na minha bolsa ainda, que eu ainda fico meio preocupada de ter alguma crise e não saber lidar ali. Então eu deixo ele na minha bolsa, mas eu não tomei até hoje, desde novembro. Eu tomava 3 medicações e foi tirando um pouco. Você pode falar? Eu tomei. Eu não gosto muito de falar, porque eu fico com medo das pessoas. Não, se não quiser, não precisa. Não precisa. Eu acho melhor não falar, eu vou explicar. Quando a gente fala e tem muita gente assistindo, às vezes muitos pais aí, eles estão tomando uma medicação, né? Estão dando uma medicação para o filho, às vezes eles acham que não estão funcionando, e quando a gente fala, e eu estou aqui falando, verbalizando, falando como minha vida está, tipo, maravilhosa, eles acham que o remédio dela é que funciona. Então, eu não gosto muito de falar, não. Mas eu tomava 3 medicações. E hoje eu tô só com esse sublingual, mas ele não tomei ele só fica guardado na minha bolsa por questão de segurança. Entendi. Tá certo. Bom, você já falou dos seus streamings, a sua crise, como que são suas crises? Então, eu não sou agressiva, né? Nem de me agredir ou agredir a pessoa. No máximo, eu aperto as minhas mãos de uma forma que a minha unha aperta aqui, ou da mesma forma nas pernas ou nos braços, de segurar e apertar. Prendo muito a respiração e às vezes eu choro. Quando eu choro, passa mais rápido a crise. Não sei se
desabafo, né? Assim, mas ou conversar também, tentar achar o motivo da crise. Por que que eu tô tendo essa crise? Da onde surgiu? Se eu tô no shopping, sair, o shopping é um lugar que eu gosto muito. Eu acho super que eu tô socializando lá. E às vezes eu tenho uma crise, eu começo o coração a acelerar, uma ansiedade enorme, e aí eu quero ir embora de qualquer jeito. E aí eu começo a apertar as mãos, andar na ponta dos pés também. Quando começo a ficar ansiosa, eu já começo a levantar os pés e eu não percebo. O rei que às vezes vê e fala, abaixa o pé, o que está acontecendo? Geralmente são assim. E algumas eu só choro, 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 choro. E só paro de chorar quando eu consigo achar algum motivo. Eu preciso achar por que aquilo está acontecendo. Aí eu consigo parar. Já durou umas 5 horas, 6 horas isso. Hoje é bem mais Nossa. rápido. Na verdade, hoje E esse é um... assim, a ansiedade vem, eu já respiro fundo, já faço um trabalho de respiração, que a psicóloga, que eu não tenho ido agora, mas a Mariana Cordeiro, daqui de Juiz de Fora, ela ensinou também os exercícios de respiração. Então, eu consigo me acalmar no ambiente mesmo e continuar ali, muitas das vezes. Ou então eu vou embora e tudo fica bem. Mas eu preciso achar um motivo Entendi. para eu poder ficar tranquila. E esse choro é um choro que você grita de desespero ou Não, não? eu fico desesperada, mas não grito. Choro muito. é, Às vezes o rei me abraça. Não gosto muito de abraço, mas o rei, minha família, sim, eu abraço. Às vezes ele conversa, às vezes não. Às vezes, quando eu tinha, por exemplo, umas coisas que eu tinha de madrugada, eu sentava do lado dele e falava assim: Nossa, eu tô tendo uma crise. Aí ele, eu não sei o que que eu faço. Eu falei assim: Não, só fica aí. Ele falava assim: Tá tudo bem. E eu só chorava. Mas choro, vou dizer, calmo, né? Entre aspas. Nada de grito e nem de. Parece que eu tava desesperada. Um choro parece que bem doído. Tipo, parece que o meu corpo doía todo, a sensação que eu tinha, e depois eu sempre fico muito cansada. Minha cabeça dói, meu corpo dói. Depois que eu faço live também, eu sinto dor no corpo, dor de cabeça. Ixi, Mas sempre, é, eu sei o motivo, e isso facilita muito eu me organizar. Abro minhas planilhas e coloco, ó, você falou sobre isso, você falou sobre aquilo, ela perguntou isso, ela perguntou aquilo. Aí eu vou me é, acalmando e vai passando a dor. espero que hoje você não fique assim. Eu sempre fico nessa esperança. Mas hoje é. Você está falando agora do Rê, que é o seu esposo, né? Como é que foi essa questão? A questão amorosa, suas paqueras, seu Eu namoro, vi ele, casamento? eu morava em Leopoldina, Minas Gerais também. Ele também morava lá. Eu vi ele passando e talvez, eu não sei quantos segundos ou minutos, e eu não escutei nada, num silêncio que eu nunca tinha. Nunca aconteceu isso comigo. Eu tô sempre escutando muito. E eu não sei como foi, ele passou. Aí fiquei sem ver ele um tempo. Depois encontrei com ele num barzinho que eu sempre ia, que eu achava que eu estava super socializando. E um amigo conhecia, eu perguntei para esse colega, ele falou que conhecia, ele falou assim, ele trabalha no banco. Eu conheço ele chama Renato. Eu disse, não, trabalha no banco, esse pessoal é muito metido. Eu não quero saber dele mais, não. Só que aí eu fui para a faculdade, foi para o meu primeiro ano de faculdade, e o dele era o último. Então eu encontrei com ele na faculdade, eu encontrava. A gente passava um pelo outro. E depois ele me falou que ele também me olhava. E uma amiga em comum, mais amiga dele, na verdade, que fez o contato com a gente, assim. E no nosso primeiro encontro, é, eu já falei para ele, eu não falei que eu era autista, mas eu já falei assim, olha, eu não gosto de ficar dando a mão, eu não gosto que fica me beijando, eu não gosto que fica me segurando, eu não gosto disso, não gosto, e só não gosto, não gosto, não gosto. E ainda assim ele ficou. Então a pessoa é esse mesmo. Depois de tanto não gosto disso, daquilo, ele ainda ficou. Então, eu acho que eu acertei. A gente se acertou. Mas assim, a nossa Que relação bom. é boa. Eu só fui contar para ele, de fato, eu sou autista depois de casado, depois de um ano de casado. Tive umas dificuldades de entendimento de certas coisas que não entendo sarcasmo, eu não entendo certas piadas, ele faz muita piada e muito sarcasmo.
E então chegou uma hora que assim, eu tenho que contar, porque a nossa relação não tá ficando muito boa. E aí eu contei, ele entendeu, ele foi ler sobre, e ele continua fazendo piada, falando em sarcasmo. E tá tudo bem, ele me ensina muita coisa, muito paciente. Tornou o meu autismo mais leve do que poderia ser. Muito bom humor que ele tem para lidar com as coisas, com tudo, inclusive comigo e o meu autismo. Entendi. E você disse algumas vezes no barzinho, no shopping, que você achava que estava socializando. Sim. Por que isso? Eu só fui entender que eu não estava socializando de fato, porque esses dias mesmo eu comentei com o Rê que ele conta muitas histórias de infância, lembra muita coisa. Os colegas dele, né, as pessoas que conviveram com ele na infância, contam e lembram dele, e ele lembra dos amigos. Eu lembro das pessoas, mas as pessoas não lembram de mim, porque eu estava sempre diferente. Ou eu estava lá, mas é como se eu não tivesse, porque eu não estava participando de nada, eu não estava conversando sobre. Os meus assuntos são sempre diferentes do que as pessoas estão ali querendo conversar. Então, hoje, quando eu falo assim que eu vou no shopping e acho que eu estou socializando, porque eu fiz isso a vida toda e ainda faço. Eu vou pro shopping, dou uma volta, eu não falo com ninguém, mas eu saio de lá tão feliz, achando que eu estava super socializando, porque eu fui no shopping e fiquei lá muito bem. Então, essa parte, às vezes, tem vezes que eu não ligo muito, tem vezes que eu fico um pouco sentida, eu gosto muito de saber das histórias de infância das pessoas e às vezes eu sim, sabe? Ah, eu também queria ter isso, mas não tenho, não. Não tenho essas histórias bacanas. E às vezes tá tudo bem, eu não ligo. Mas eu acho que no fundo eu não ligo muito mesmo, não, porque assim, eu não passei por esse momento, não tem como eu sentir saudade, né? Não tem como. Então, acho que no fundo é só uma questão de tipo assim, eu poderia ter sido socializado, eu poderia ter socializado mesmo. Mas hoje eu acho que eu socializo bem. Apesar de eu ir no shopping, não falar com ninguém, os poucos amigos que eu tenho hoje, eu acho que eu socializo bem. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma amiga e que do ano passado, que eu falei com ela que precisava pedir desculpa a ela de algumas coisas, que eu era uma pessoa muito agressiva nas palavras. E eu falei, eu acho que hoje eu estou te pedindo desculpa por uma coisa que aconteceu há um ano atrás, por conta de saber que, cara, ela ficou. Ainda assim, eu pedi uma desculpa muito superficial, de saber que eu preciso pedir a desculpa. Se uma pessoa diz para mim que eu fiz ela chorar, que eu magoei, eu sei que eu preciso pedir desculpa, mas às vezes aquilo não é tão sincero. Então eu fui falar com ela isso e falei, e eu acho que você merecia eu falar isso com você pelo fato de, mesmo assim, você estar aqui na minha vida, querendo que eu esteja presente na sua vida. Aí ela até brincou, falou assim, olha, eu não costumo desistir das minhas amizades, não. Então, meus amigos hoje são esses, os que não desistiram de mim, mesmo eu sendo agressiva, enfim. Então, acho que eu lido bem eu socializo bem com essas pessoas, mas no geral, não. Eu não falo com qualquer pessoa, eu não falo com quem eu não conheço, eu não gosto de falar no telefone. Aí são essas dificuldades que às vezes a pessoa não vê e ela fala, você não é autista, né? Você é casada, tem filho, você tem amigos, você vai pra balada, mas esquece dessas dificuldades, né? Eu vou a show, volto do show cansado, com dor de cabeça, dor no corpo, mas uma felicidade tremenda porque eu fui no show. Então, esses detalhes a pessoa às vezes não sabe, né? E aí ela diz que você não é autista. Sim. Aí é difícil. Eu vi um vídeo seu do seu aniversário, que foi recente, né? Parabéns. Eu amo, E amo comemorar. e você falando isso, né? Você gosta e não gosta e entra nesse conflito. É um conflito tão grande, tanto antes como durante e depois. O antes de saber, eu quero comemorar, meu Deus, e agora? Mas aí vai ter gente, vai ter muita gente. Vai ter, né? Assim, muita gente para mim já são 5 pessoas, tá lotado. Então, eu falei assim, nossa, meus amigos, minha família, aquilo ali já tô sofrendo. Só que é um sofrimento que eu aprendi o que
o sofrimento é maior do que a minha felicidade? Não, eu amo comemorar, eu amo estar ali com aquelas pessoas, mesmo que eu não converse com todos do jeito que talvez deveria conversar, mas eu fico muito feliz, muito satisfeita. Mas ainda assim eu sinto todo esse pânico, só que ele não é maior que a minha felicidade, então eu faço. Então eu continuo comemorando, continuo saindo, continuo fazendo essas coisas. Quando eu consigo perceber que alguma coisa que eu estou fazendo, ela está sendo mais prejudicial do que sentir felicidade, me sentir bem, aí eu não faço. Mas por mais que eu fique aí um mês, 2 meses pensando, minha Nossa Senhora, eu socializei, eu conversei, não sei nem o que eu conversei, quem que tava, quem não tava, ainda fico com a cabeça, a ansiedade, tipo assim, meu Deus, esquece isso, já passou. Eu amo comemorar. Então, eu comemoro a si mesmo, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer. E isso já facilita. Quanto mais eu sei do que vai acontecer, que é a previsibilidade, mais eu fico bem. E você sente muita ansiedade antes, por exemplo, você sabe que você vai fazer um bolinho, vai receber 5 pessoas, você fica ali um dia antes É, com muita ansiedade? eu fico muito ansiosa, e não só um dia antes. Eu fico desde o momento que eu penso assim, vou fazer meu aniversário. Aí eu já começo, a ansiedade já fica grande, porque eu sei quem são as pessoas, eu sei o que eu posso conversar com alguma ou não, o que eu posso falar, o que eu não posso, como eu vou agir, como eu não vou. Eu começo a pensar em tudo isso. E aí eu vou tentando me organizar mentalmente, coloco lá minha planilha de aniversário de 2020, abro ela e começo a colocar. Essa eu vou chamar o pai do rei. O pai do rei, ele gosta de conversar sobre esse assunto. A minha prima gosta de conversar sobre esse outro assunto. E eu vou tentando me organizar dessa forma. E no dia mesmo eu quase não converso. A gente brinca e eu meio que me camuflo ali, é, nas brincadeiras, no que está acontecendo ali, de conversar sobre o que eu comprei, o que eu não comprei, o que deu certo no aniversário ou não, que são coisas que estão bem frescas na cabeça e eu consigo falar ainda. Mas se alguém me pegar para conversar sobre outro assunto ali nesse dia, eu não consigo. A ansiedade é muito grande. E aí o corpo dói, É, você tá, dói tudo. As pontas do aí você está se planejando, né? Nossa, eu sinto muita dor nas pontas dos dedos, não sei porque, não sei se eu acho que eu aperto muito, couro cabeludo, fica muito sensível, eu não gosto de pentear cabelo, por exemplo, eu não penteio, na verdade, eu só penteio na hora de lavar e passo a mão assim, ó. Tudo, nossa, fica tudo muito, muito exagerado. Tanto antes, durante, quanto depois. Só que eu vou tentando me organizar e fico feliz depois que tudo passa. Fico muito satisfeita de ter conseguido, sabe? Eu acho que é isso que me faz comemorar sempre, buscar, mesmo sabendo que tudo isso acontece. Porque depois que eu consigo relaxar, seja um mês depois, seja 2, mas eu fico muito feliz, muito. Então eu comemoro muito. Você tem dor no maxilar? Nossa, dói muito, dói aqui, aqui em cima, a cabeça dói muito nessa parte aqui. De latejar mesmo, a dor aqui no maxilar, de segurar, de prender os dentes. No dia da festa, por exemplo, da reuniãozinha ali que eu fiz, por exemplo, só com a minha família, eu converso, eu falo normal, mas na hora que eu paro, eu seguro os dentes e aperto ele. Só que eu só percebo isso quando já tá doendo, que é no outro dia ou 2 dias depois. Na hora mesmo, não percebo. Tanto os dedos também, que às vezes eu aperto e faço tanto assim que deu os calinhos, eu só vou perceber depois. Mas é o que me faz ficar ali bem, sabe? Então eu deixo, não tô me machucando, depois eu tomo um remédio e relaxo, vai passar. Então eu faço. É, você é muito parecida, eu tô te perguntando que você é muito parecida com as características da minha filha. Ai, Não sei se você tem acompanhado aí, ela tem essa questão também do cabelo, do toque, o maxilar dela dói demais, ela tem essa ansiedade, e ela termina um aniversário, ela já está planejando o próximo. Quem ela vai convidar, igual ela está aqui para mim, mãe, a gente tem que ver
os presentes de Natal, o que que a gente vai fazer, a gente vai, filha, mas a gente tem pandemia, a gente nem sabe, não, mas a gente tem que comprar os presentes, porque ela gosta de fazer esse ritual, É, a gente vai assistir todas as apresentações que tem no shopping aqui em volta, ai, eu adoro e luz, ela, eu adoro ela luz de Natal. também. É, nossa, e aquilo E, é esse- e, sensacional. e não é à toa que eu vim com esse perfil, né, diversão e inclusão, porque Ah, ela tem todas essas dificuldades que você tem, ela sofre antes, sofre depois, sofre durante, eu que sei o que que é, o que eu passo, gente, segurar a barra. aí a mãe É, sofre junto, o marido sofre, o filho sofre, sofre a família exato. toda. Porque a gente fica Mas eu sei que é importante. é, Mas eu consigo ter essa percepção de como é importante. Então, por exemplo, agora teve o Halloween e teve as festinhas de Halloween aqui no meu condomínio, fizeram os monstros, as pessoas todas fantasiadas, fizeram um cemitério lá, eu, bem assim, noite do terror mesmo, você viu, né? E ela estava a semana toda falando que ela ia, que ela chegou na hora, ela não vou, não vou, não vou, aí entrou em crise, chorou, aí eu conversa vai, conversa vem, ela foi, voltou com um sorriso daqui até aqui, realizada, é, e também na hora de pedir os às doces também. Foi? às vezes ela nem conversou, nem socializou, mas o fato dela ter conseguido ir Não. dá uma satisfação tão grande. Porque assim, na hora de ir mesmo, eu acho que acontece isso muito com muitos autistas. E eu acho que nem só da pessoa ser ansiosa, ela já não quer ir. Na hora que fala assim, é agora, vamos, você não quer. É, E aí, é, só de você ter ido já é uma felicidade, assim, parece que é uma conquista, assim, nossa, ganhei milhões. De tão feliz que a é verdade. E aí chegou a hora dos doces e travessura, aí também a mesma coisa, ah, não vou, não vou, mas todo ano foi a mesma coisa. Aí você vê a interação dela, eu filmei algumas coisas assim, ela coloca o baldinho lá, não fala nem oi, nem tchau, nem obrigada, nem nada, e sai fora. toda linda. Pois é, mas fez o trajeto todo, fez reclamando, choramingando, tô cansada, quero ir embora, mas lá preocupada em encher o baldinho de doce. Eu acho que é aí que entra os pais, principalmente as mães, que geralmente estão mais ali, né, com os filhos, não menosprezando os pais, mas a quantidade de mãe que fica agarrada com os filhos é maior do que a dos pais. Sim, É, de você dizer a ela, olha, você não foi no passado? Como que você se sentiu? O que que você gostou? O que que você não gostou? Você não gostou disso? Não faz isso. Você gostou desse? Faz de novo. Que essas conversas e essas previsibilidades só vai fazer ela ir e sentir mais forte, vai se sentir melhor quando tá lá. E na hora de ir mesmo, que eu acho assim, que às vezes a gente acaba não indo de tanto medo, de tanto medo, de tanta ansiedade, você acaba não indo. E aí você sofre mais do que você se tivesse ido. Porque quando a gente vai, é uma conquista, igual eu falei, parece que você está ganhando R$ 1 milhão. De tão feliz, de satisfeito de ter ido. Então, não ir é muito ruim. Isso marca muita gente quando a gente não vai em certos lugares que a gente gostaria muito de ir. Eu tenho várias festas, vários lugares que eu gostaria de ter ido e não consegui. Então, isso me marca muito. Então, eu sei, por isso que eu falo, dói comemorar, fico muito ansiosa, dói meu corpo, não durmo, acordo 3 da manhã e não durmo, vou dormir só no outro dia. Mas eu vou, porque daqui um mês eu tô feliz pra caramba. Então, acho que vale a pena. E ajudar ela com essa questão meio de previsibilidade. Você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Então, vai ajudando ela, que daqui a pouco ela vai mais relaxada, né? Acho que a ansiedade não tem jeito de tirar ela toda. A personalidade, né? O autismo não deixa essa marca na gente de não conseguir tirar certas coisas, mas diminui. Então, você dizendo para ela que assim, olha, você gosta, né, de ir lá, você ganha seu doce mesmo não falando com ninguém, então vai. Eu acho que é importante esse empurrão aí. aí eu acho importante, assim, ouvir você falar isso, que as pessoas escutem isso, né? Porque, assim, uma coisa sou eu falando como mãe, o que eu vejo, É, uma coisa é você, autista, falando o que você sente.
Porque muitas vezes eu escuto que as pessoas falam para mim assim, é você que quer ir, você que quer forçar ela, porque na hora fica parecendo mesmo que eu estou forçando, porque eu conheço ela. E eu sei que ela está chorando ali na hora, mas no fundo ela quer que depois vai passar e vai se acalmar. Eu acho que a dor de não fazer é maior, não é isso? Eu acho que sim. Pelo menos é o que eu sinto. Quando eu não vou a certos lugares, porque a minha ansiedade não me permitiu, o meu medo, eu conhecer certas pessoas que eu sei que não aceitam bem o autismo, não entende, né, o que é um autista leve, funcional. Isso também atrapalha muito, né, pela minha forma de entendimento hoje, já consegui perceber essas coisas. Eu fico muito chateada depois, sabe? Aquilo me deixa chateado por meses afora, e não só um mês, 2 meses, de quando eu vou lá e comemoro. Exato. Então, eu acho que se ela gosta e mãe sabe se gosta mesmo ou não, vale a pena conversar e dar uma insistida assim, mostrar para ela assim, olha, você gosta. Você não gosta? Quando você vai lá, você não perde o seu doce, você não ganha, você não fica feliz, enfim. Eu acho que vale muito a pena dar essa previsibilidade e dar essa insistida, sabe? Às vezes a gente precisa desse empurrão mesmo. Às vezes a gente Sim. precisa que fale pra gente, vai que você vai gostar sim. Igual o Rê, quando experimenta um alimento, fala, você vai gostar. Eu vou lá e experimento. Se ele não fala isso, eu não experimento. Eu acho que é a mesma coisa, né, em relação a essas coisas também, de ir ou não ir a certos lugares. Também funciona, eu acho. Mas funciona Você estava falando que você gosta de luzes de Natal? Você gosta do Natal? também. Como é para você? Eu adoro luz. Eu gosto muito de ver luzes. Uma coisa que me acalma muito. Eu moro aqui em Juiz de Fora e tem a Rio Branco, você sobe, tá lá em cima, você olha para baixo, aquela avenida Rio Branco todinha iluminada. Nossa, eu adoro aquilo e ir passando por elas. Eu fico feliz, parece que eu estou, sei lá, no parque de diversão. Enfim, é uma coisa, parece boba, né? Mas assim, eu fico muito feliz. Reflexo em prédio, que tem prédio espelhado, fica reflexo, né, dos carros passando, gente passando. Eu adoro aquilo também. Coisas que me acalmam. Eu fico horas se E a água? parando. Eu gosto, eu gosto de água, mas eu não tomo. Eu gosto de água, assim, tomar banho. Gosto muito de piscina. Eu não gosto muito de praia, água de praia ou cachoeira. Eu gosto de piscina, onde o corpo todo tá ali dentro. Parece que eu não tô sentindo aquela água ali. É, e o banho, eu gosto. O banho eu acho que é muito difícil para certas crianças, porque é um contato. A piscina você entra e ele cobre todo de uma vez. Ah, você vai tomar o banho, o chuveiro cai de pequenininho, então você sente todas elas. Né? Geralmente o autista, quase todos os autistas, ele tem sensibilidade. Pode ser pouca, mas tem. Então você sente cada pinguinho do chuveiro. E às vezes pode doer, porque a sensibilidade é grande. É, tanto quando pega no cabelo também, pentear cabelo, meu cabelo tá assim, se eu boto ele pra cá, eu sinto dor aqui, muito aqui, minha região aqui. Então, não quero pentear. Também é ruim. Então, acho que muita criança tem essa sensibilidade também. Então, às vezes, antes de molhar o cabelo, no chuveiro, joga um balde rápido, assim, ó, que já molha tudo de uma vez. Eu acho que ajuda a depois sentir os pinguinhos melhor. Pra mim, funciona. Não, mas isso é muito legal, mas é muito legal você falar isso, porque às vezes as mães ficam com essa questão, né? Ah, mas ele gosta tanto de água, mas na hora de tomar banho é um É de problema. Então é essa sensibilidade que a gente não tem essa visão assim, que vocês têm, né? sentir cada pinguinho ali, às vezes a criança não gosta. Mas aí ele fala assim, mas na hora que ele vai para a piscina, ele ama. É diferente você estar dentro de uma piscina e dentro de um chuveiro. E no chuveiro, né? Cortar a unha dói, Ah, para minha filha também. dói. E dói mesmo. Assim, não é uma A, coisa. a mão dela chega a suar, a mão dela sua frio. Eu procuro deixar minha unha menor, mas na adolescência eu deixava maiorzinha, porque todo mundo deixava a unha grande e eu sentia dor e deixava pra lá e vamos que vamos, porque eu queria estar igual as meninas, mas doía. Aí hoje eu deixo ela menorzinha, porque quanto mais esbarra nela, mais dói. Então na hora de cortar, você aperta, acaba apertando, né? Então dói. Dói bem. Quando a criança E chorar, cinema? é, Você vai em cinema? não, ai, adoro ir no cinema, mas eu vou te falar, me causa muita dor também.
Mas eu gosto muito. E aí, o que que eu faço? Eu procuro ir no cinema para ver os filmes que o Rê gosta, que eu gosto também, que é de super-herói, eu também gosto. Mas eu procuro deixar para ir no cinema para ver esses filmes, porque se eu for ver uns que eu gosto e o que ele gosta, eu tenho que ir mais vezes no cinema, e é bem dolorido. O som é alto demais, as pessoas falam muito, os barulhos das poltronas das pessoas mexendo, perfume, nossa, o perfume assim, naquela sala fechada, não dá. Tem vezes até que o Rê mesmo fala, nossa, hoje o perfume tá ruim mesmo, tá forte mesmo, até ele fala. O cheiro da pipoca, né? Amanteigado, nossa, aquilo irrita profundamente. Você É, não gosta? Não, do cheiro não. Eu não gosto, assim, não vou falar que eu não gosto, não, que eu como pipoca. Se eu tiver com fome, não tem outra coisa, eu como a pipoca. Mas não é uma coisa que eu Ah, digo, ah, hoje eu quero uma pipoca. Não, só como se eu tô com fome. Sorvete, picolé também, tudo se eu tiver com fome, se eu, né, assim, aí eu vejo, às vezes, a pessoa tomando, e aí eu vou e tomo, mas não é uma coisa que eu falo assim, eu vou ali que hoje é dia do sorvete, hoje é dia da pipoca, não. Então o cinema é bem barulhentão mesmo, eu acho que eles fizeram agora em Juiz de Fora e tem em outros lugares, né, o cinema para autistas e alguns outros deficiências também que têm essa sensibilidade, som mais baixo, a luz não tão escura, né? Não apagar tudo, que aquilo também é ruim. Fica só a luz da tela, então aquilo também cansa. E aí eles fizeram um cinema mais adaptado, com essa luz mais, como é que fala, mais clara, o som mais baixo, o ar-condicionado numa temperatura boa, porque o ar-condicionado é gelado pra caramba. Aí ficou bem melhor. Mas geralmente eles fazem, geralmente não, é um projeto para crianças. Então não passa filmes de adultos na sessão de autista, né? Eu acho que tinha que fazer para os adultos é, também. é verdade. É, Precisava sim. Aqui a Rosimeire está falando sobre como ter esperança que o seu filho seja incluso na escola pública, porque coloquei o meu no público e auxiliar dele tirava ele da sala e levava para a cozinha. aí você tem que entender o contexto do que aconteceu. Por que que ela tirava ele de lá e levava ele para a cozinha? Ele estava tendo uma crise, ele estava gritando, ele estava atrapalhando os colegas. Por que que ela tirou? Tem que saber o motivo, porque às vezes ele estava atrapalhando a turma, e aí é necessário que você tire realmente, porque ele pode ter tido uma crise lá por qualquer coisa que esteja ali dentro, como ele não sabe se organizar, para ele voltar, para ele se acalmar, tentar se organizar, ele precisa sair desse ambiente. Então vale a pena tirar ele do ambiente dele e levar para um ambiente mais tranquilo, que não, né? Mas tem que saber o que que aconteceu ali para ela ter tirado ele. E por que a cozinha, né? Será que lá para ele é melhor? Que ela já Não sabe sei. que lá funciona? Será que ela sabe que levando ele para a cozinha ele se acalma? Ou ela levou porque era o lugar que não tinha ninguém na hora? Então, tem que saber o que, que aconteceu, né? É, Conversar e entender o lado, né, dessa pessoa aí que levou ele, tirou ele da sala. Às vezes ela tentou fazer o melhor que ela podia, né, e às vezes não. Às vezes só tirou porque não sabia mesmo como lidar. Então tem que procurar entender o que, que aconteceu de fato para a gente poder, para a mãe, o pai, né, conversar com a escola e saber o que, que pode ser feito a respeito. Mas tem que entender sim, porque a gente sabe, né, que tem muitos profissionais que não têm preparo, né, não tem o treinamento, não conhece, por mais que queira fazer, não sabe o que fazer exatamente. também. Tem aqueles que não têm paciência também, E que sabe, não querem fazer. e tirou porque não sabia lidar com ele ali dentro, levou para a cozinha porque a cozinha ela sabia que não ia ter ninguém naquela hora, ou levou porque É, tem alguém lá que de repente tem mais paciência que ela. Enfim, também. tem que saber o que, que aconteceu, por que tirou da sala e levou para a cozinha. É. Flá, você falou que você tem um filho, Tem uma uma filha, Laura, ela tem 4 anos. Laura. Você sabe se ela também é autista ou não? Não, não está no espectro. Ela não tem nenhum traço, muito pelo contrário, extremamente sociável.
ela conversa com o pedreiro que está aqui na minha casa, ela bate papo com ele, ela gosta de som alto, ela não tem traço nenhum de estar no espectro. Eu não pretendo, né? Não pretendo ter outro filho e às vezes eu fico meio preocupada de também, assim, de se um dia eu quiser ter outro filho e ele vir autista. Eu falei assim, gente, o Rei não vai aguentar dois aqui. Dois autistas com ele, ele vai ficar louco. Às vezes eu brinco assim, mas eu acho que muita gente pensa assim, às vezes não fala, né? Quando você engravida, você não pensa assim, eu quero que venha um filho autista, eu quero que venha um filho síndrome de Down. Você não pensa isso. Você pensa, eu quero que ele venha perfeito. Eu quero que ele venha com saúde. Se vier com saúde, tá bom. Mas nesse saúde está incumbido, que não vem com nenhuma deficiência. Então, Sim. eu tenho essa preocupação. Mas a verdade é que assim, eu nunca pensei em ter filho, só depois de mais velha mesmo, depois de casada, que eu comecei a conversar sobre isso e pensar, eu vou querer, porque eu sempre brincava muito com uns carrinhos e nunca fui muito de brincar de boneca, e mesmo assim o nome das minhas coisas eram Laura. Então eu falei assim, gente, eu não posso engravidar pensando em ter um filho e se eu só penso em menina. A gente não pode pensar isso hoje assim, né? Até porque ela pode vir menina e depois não ser a menina. Hoje, É, mente muito aberta, antes de engravidar, você tem que pensar muito sobre essas coisas, de ter uma deficiência, de ele vir menina, mas ele ser menino, né? Enfim, você tem que pensar muito. Então, quando eu consegui sim. encontrar essa questão de menino, menina, e de entender que se viesse um menino, tá tudo bem, eu não engravidei. Quando eu falei, não, agora tá tudo bem, eu posso engravidar, e se vier menino, tá tudo bem também. E mesmo que depois ele vire uma menina, eu vou chamar ele de Laura. Se ele virar menino, eu chamo de Laura. Eu ficava assim com meu esposo. Então, aí eu engravidei. Mas eu acho que eu não conseguiria tomar conta de outro, sabe? É muito difícil. Entender as crianças é muito complicado. É. De boneca, ela bota nome nas bonecas e a cada 5 segundos ela muda o nome. Eu já me organizei todinha aqui, o nome das bonecas todinha aqui na minha planilhinha. De repente ela mudou o nome das bonecas. Eu falei assim, não, filha, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de um jogo, vamos brincar de desenhar, mas boneca pra mim não tá dando. Mas agora eu tô conseguindo, mas eu consigo me organizar assim, rápido. Rápido assim, né? Passa 3 meses e eu consigo me organizar quanto a brincar de boneca. Quando ela bota o nome numa boneca, eu gravo ela, né, assim, mentalmente, e na hora que ela fala um outro nome, eu falo assim, não, essa daí, você tinha colocado esse nome. Ela, então tá. Aí eu aprendi e agora eu consigo brincar de boneca um pouco com ela. Mas é difícil, 3 meses depois que eu consegui chegar nessa conclusão, que era só eu falar com ela, não, você colocou esse nome, vamos chamar ela desse. É difícil. Como deixar seu Flávia, filho da adolescência? é, a gente vai entrar nesse tema, mas eu queria saber se para você está tudo bem, se está tranquilo, se podemos continuar. Sim, Tá. pode sim. É, essa pergunta, acho que foi a Rosimeire que fez, de como deixar o seu filho adolescente sair sozinho. Vou pedir para você responder essa e vou entrar em outras questões, porque vi que você consegue expressar bem o sentimento, você consegue ter recordação do que você sentia. Então, Eu tenho um lembrando lá da sua adolescência. O meu autoconhecimento, ele me ajuda até hoje, né? Ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu acho que quanto mais você se conhece, melhor. Muitos autistas, né, falam sobre isso também, e é uma questão que eu acho que não é só de autista, não. Qualquer pessoa, quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com qualquer questão na sua vida. E pra gente que tá no Sim, espectro, né, melhor ainda. Essa questão de deixar o adolescente sozinho vai muito de cada um, da segurança que você tem de deixar ele sozinho, de saber como ele age sozinho ou não. Então, isso é uma questão muito pessoal, tanto do filho lá que vai lidar sozinho, quanto dos pais que estão com ele. Qual é o grau de confiança que você tem em deixar seu filho autista sair sozinho? Sabe? Você já deixou ele sozinho algumas vezes? O que aconteceu? Como que você conversa com ele sobre isso? O que ele fala sobre ele ficar sozinho? Eu acho que isso é muito pessoal, muito de cada um, e eu acho que a insegurança maior é mais dos pais do que do próprio filho, porque um adolescente ele quer sair mesmo, ele não quer pensar em perigos, ele quer sair, pronto, né? sim.
adolescente, a gente não tem esses pensamentos, né? Então, são os pais mesmo que precisam passar essa confiança para ele e, sei lá, tem certos pais aí que deixam o filho sair sozinho, mas ele vai atrás escondido. Às vezes funciona, mas é muito pessoal. E eu acho que quanto mais você dá autonomia, né, ao filho, melhor. Mas ele vai saber lidar com a vida. Minha filha faz quase tudo É, é, sozinha hoje. Só não deixa ela cozinhar. eu acho que isso vem por conta dessa inocência, né? Que a gente sabe que o Sim, adolescente tem, na verdade o autista tem, né? De não entender. Então, acho que o que a Rosemary está falando, acho que é o que eu também sinto assim. Ah, se chegar uma pessoa e falar, ah, entra aqui no meu carro, eu sou legal, a pessoa não é, consegue ter essa percepção, exato. dar uma bebida, dar uma droga, dar alguma coisa nesse sentido. Ou ir, como a gente viu, né? Aquele caso daquela menina acho que de 9 anos, que foi com um menino de 12 anos, E que já conhecia, que já era amigo dele, vamos ali, e o próprio menino acabou cometendo uma atrocidade, né? Então a gente fica acho, com essa segurança por conta disso, porque confia demais nas pessoas, não tem essa maldade ou malícia, né? isso. Então, por isso que eu falei, você tem que conversar. Eu acho que quanto mais aberta a conversa, quanto mais você fala dos perigos e faça ele entender, por mais que ele não sinta o medo, igual eu falo, né? Eu não sinto uma ofensa, às vezes eu não sinto que a pessoa está me fazendo mal, mas eu sei que está fazendo. Então, só de eu ter esse entendimento, eu já sei que, olha, não conversa com essa pessoa, não vá com ela para algum lugar, entendeu? É fazer ele entender de alguma forma que certas coisas são ruins para ele. Então, é o diálogo e passar essa segurança para ele também, que às vezes o autista quer sair, a mãe, o pai quer deixar, mas ele fala, não, não vou. Vou chegar lá, alguém vai me roubar, alguém vai, sei lá, vai fazer alguma maldade comigo, porque eu não entendo. Então, o diálogo é essencial nessa hora, né? Acho que qualquer hora, na verdade. Sim. Uhum. É. Ainda nessa questão da adolescência, eu não sei se você se recorda, da questão quando você teve os hormônios, né? A questão da primeira menstruação e tal, aquela questão hormonal, você sentiu essa diferença? Você achou que você ficou mais ansiosa, com mais crise? O que que você Eu, lembra eu disso? acho que eu me lembro pouco, a minha menstruação ela foi tardia, ela já foi com quase 16 anos. É, E eu já sentia a diferença de as meninas conversarem na escola sobre, e eu, assim, não saber nada, não entender nada, ter vergonha de perguntar. Às vezes, quando eu chegava, as meninas não paravam de falar, então eu não sabia. Mas eu fiquei deprimida. Eu, acho que até a vida adulta, assim, eu sempre senti muita, parece que tristeza, depressão mesmo. Depois, eu nunca tive problema com cólicas, esse tipo de coisa. Depois da gravidez é que eu fui começar a sentir cólica, dor de cabeça, essas coisas. Mas não, eu não ficava agressiva ou nervosa, às vezes, né, mal-humorada. Não, eu sempre fiquei muito deprimida. Só depois da vida adulta, lá sei lá, eu já estava na faculdade, se não me engano, é que eu comecei a não ficar tanto assim. Eu não sei porque, eu não sei se eu conseguia camuflar isso, se eu entendia, eu nem lembro como é que era o processo, eu só lembro de sentir assim, solidão mesmo, de ficar depressiva mesmo nesse período. Mas só no período. Só, mas nada de, nunca fui agressiva, nunca fiquei nervosa, nunca tive, né, TPM, não tive. Até E a hoje, gravidez? na verdade. Como foi isso? O quê? Não escutei. Na gravidez? Porque tem muitas questões hormonais também. Ah, sim. Na gravidez, eu não fiquei deprimida. Eu acho que a preocupação da gravidez em si não me fez ficar deprimida. Eu fiquei muito preocupada na gravidez, de preocupação das pessoas, porque quando as pessoas elas olham para uma grávida, elas querem conversar. Assim como elas veem um bebê, elas querem falar com a gente, ela nem conhece. Nossa, que bebê lindo! Nossa, que barriga linda! Sim. Então, eu não gosto do toque, as pessoas queriam tocar na minha barriga, eu era bem agressiva de falar, botar a mão assim, não põe, de verbalizar, de não me encosta.
Eu trabalhei isso na psicóloga também, queria falar de outro jeito, eu falei, olha, eu não gosto que põe na mão na minha barriga, ao invés de falar, não encosta. A minha preocupação na minha gravidez foi muito essa, de eu não queria socializar de forma alguma, a não sei com as pessoas que eu já tivesse contato, amigos, né, familiares, mas eu não queria festa, eu não queria barzinho, que eu sempre gostei de ir, achando que eu estava super socializando. Eu não queria, para não ter esse tipo de socialização, sabe? De ter que conversar, de ter que falar sobre a gravidez. Eu não queria, eu queria guardar minha gravidez só para mim. Às vezes eu estava aqui em casa, eu fiquei muito ansiosa, me deu bastante ansiedade, e às vezes eu falava com o Rê, assim, nossa, eu tô ansiosa. Aí, vamos dar uma volta. Aí ele pegava o carro, dava a volta, saía da minha casa, descia um morrinho assim, e eu já falava assim, não, tá bom, só essa voltinha já deu. E eu voltava para casa, porque assim, eu começava tipo um pânico, acho que era um pânico mesmo, que já vinha, de eu pensar, se a gente sair, encontrar com alguém, e o Rê muito sociável, é, aí vou ter que conversar. Então eu já queria voltar. Assim, não, tá bom, já dei minha volta, tá ótimo. Então, na gravidez, eu acho que minha preocupação eu tinha muita preocupação com isso, de não querer falar com as pessoas. Aí eu não fiquei deprimida, nem só ansiosa, né? E só me deu essa ansiedade mesmo, e essa preocupação mesmo de não querer falar com ninguém. Qualquer coisa que acontece, a E, primeira coisa que eu penso é não falar com as pessoas. Eu não quero falar. e o pós-parto, que tem a questão da amamentação, Sim, tem eu, dor ainda, criança que não dorme. eu fiquei depois que ela nasceu, aí eu comecei a pensar sobre isso, porque a ideia é assim, pensar numa coisa de cada vez, para não ficar ansiosa nem tudo. Então, quando eu fui ter a Laura, né, eu tive cesárea para não ter a ansiedade de saber que hora que ela vem ou não. Então, eu fiz cesárea. E quando eu fui para o quarto, a enfermeira trouxe a Laura e falou comigo: você quer amamentar? Eu balancei a cabeça. Ela colocou a Laura no meu peito, arrumou a boquinha dela e ela já mamou, como se né, já soubesse mamar. E eu, assim, parecia que eu também já sabia o que eu estava fazendo. E, na verdade, Ai, que bom. e eu pensando, sabe, assim, gente, olha, sou eu que estou dando mamar. Eu ficava, eu não sei se eu verbalizava isso, mas eu ficava muito assim, olha, ela está mamando isso e eu estou mamando em mim. Parece uma coisa muito inacreditável. E ela não foi uma criança chorona, ela não foi uma criança. é, Ela não teve nenhum problema, sabe? Então, assim, fui muito feliz, tanto na gravidez quanto no depois. Eu ficava no meu sofá, um sofá, tipo, era um sofá-cama, então eu ficava recostada, para não ter que fazer muito movimento de levantar por causa dos pontos. E o rei pegava ela, colocava no meu peito, ela mamava, tirava ela, trazia comida para mim, dormia 20 minutos, mamava de novo. E eu acho que eu me saí muito bem, que eu foquei muito involuntariamente, eu foquei muito na conquista de estar fazendo aquilo sozinha, sem ninguém ficar ali, sabe? Não Que legal. põe a boquinha dela. A boquinha não é assim, sabe? Sem precisar me ensinar. Eu fiquei muito, muito satisfeita, muito feliz de saber que eu estava fazendo tudo sozinha, eu e ela. Com a ajuda do Rê, claro, né? Que ele que pegava ela para mim, ele que trocava a fralda, dava banho. Eu não consegui dar banho nela. Eu tinha muito medo de segurar ela, minha coordenação motora é bem ruim. Então eu tinha medo dela cair, bebê mexe muito, muito pequeno. Fui dar banho só depois de um mês. Mas eu fico muito feliz de saber que eu dei um banho logo depois de um mês. Então, tudo assim, eu fiquei muito Sim. feliz com tudo, muito satisfeita. E assim, eu fui muito feliz também com ela, porque ela foi uma bebê, ela não mexia muito, eu ficava muito nervosa quando ela mexia na barriga. E às vezes o Rei queria conversar com o bebê na barriga e falava que né, já conhece a voz do pai. E eu falava, não, fica quietinho, senão ela vai mexer muito. Porque essa cidade é muito grande, então qualquer mexidinha parecia que estava mexendo a barriga toda. Então, na hora que ela mexia, ele vinha conversar, eu falava assim, não, Rede, deixa, ela já tá tudo bem. Deixa eu porque tá bem, então deixa. Ficava um pouquinho apavorada.
Mas assim, eram esse tipo de coisa que aconteceu que me deixava apavorada, dela dar um chute e ela mexeu muito pouquinho. Graças a Deus ela foi muito quietinha. Que bom. Muito legal. Mas eu não quero de novo, não. Não sei se eu consigo, não. É, já foi muito perfeito dessa vez, é melhor não mexer. Porque todo mundo fala, o primeiro filho bonzinho, muito quietinho, vou ter outro. E aí o outro vem assim, né? Nada a ver. Que é o que acontece com o ser humano mesmo. Eu fico com medo de ter É, outro e de ser assim, nossa, passar muito aperto. Aí eu vou ficar só com ela mesmo. tá certo. Flávio, eu gostei muito de conversar com você. Ficaria aqui a noite toda, mas eu fico preocupada com você. Espero que você tenha Tô bem. curtido e não fique com tanta crise, pelo menos só um Não. pouquinho. Já não. As pernas É. já tá doendo. E, e gostei muito de saber e aprender tanto com você. Eu acho que você tinha que falar para o mundo todo ouvir, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho do autismo. Eu acho que você trouxe bastante coisa aqui para gente. Foi muito bom. Para mim foi assim um aprendizado gigante. Ai, que bom que tem pessoas como Só você que convidam a gente para falar. gratidão, viu? Também. E aqui está sempre aberto quando você quiser falar, pode falar, oi, quero falar, a gente entra aqui, eu te dou voz, porque Sim. esse canal é exatamente para isso, para dar voz também para os autistas. Eu acho que é aquilo que a gente fala, né? Nada de nós sem nós. Eu É. acho isso muito importante. E não é porque eu sou mãe de autista que eu tenho que falar, né? Então eu estou como na posição eu estou me formando agora como psicóloga, vou trabalhar com a deficiência, mas eu tenho a minha voz como psicóloga, como mãe, mas nunca vou ter como autista. Mas cada um tem o seu lugar. Eu sempre falo isso. Tem o lugar do profissional, tem o lugar dos pais, tem o lugar dos autistas e todos estão juntos por uma mesma causa. Então, igual a Reunida sempre fala, lá tem mãe de autista, tem profissional, tem gente de tudo quanto é jeito. Gente que quer entender o autismo e nem na família tem autista. Enfim, acho que todo mundo tem que estar junto e não ficar pensando que você está falando sobre autismo e você não é autista. Mas, gente, você conhece tanto o autismo Sim, quanto eu autista. É uma troca. Igual você falou, você falou uma coisa que a minha filha também tem, que não sei o quê. Sabe, isso assim, para mim, ouvir isso é muito bom, de saber que tem gente que pensa, que sente o que eu tenho, o que eu sinto também. Então, eu penso muito sim, sobre isso, nessa troca de profissional, autista e os pais de autistas e os que simpatizam. Eu acho que tudo é verdade. é sempre muito bem-vindo. E eu quero agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente até agora. A gente sempre fala que o nosso objetivo, se Ah, eu conseguir, nessa live, trazendo a Flávia, mudar uma vida, uma família, já ganhei o dia. ai, foi muito bom, viu? Eu agradeço o convite e que a gente possa conversar mais sobre. Tá certo. Muito obrigada, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Até mais. Beijo.